Vivo para mais uma live do nosso jejum. Hoje, terceiro dia. Estamos aqui na Videira Belo Horizonte, nesse tempo, compartilhando o livro Pela Graça Mediante a Fé. Olha, vou falar uma coisa para você. Compartilhamos apenas 2 capítulos. Mas já temos sido tão abençoados. Eu creio que é isso que a palavra de Deus faz por nós e também em nós. Quando nós somos enriquecidos pela palavra, quando nós somos tocados pela palavra, a Natália me escreveu a respeito dos capítulos do livro, na verdade colocou na publicação no Instagram. Eu fui tão abençoada com o depoimento dela, ela falando: boa tarde, Charlene, todos os irmãos aqui, Oswaldo, Júnior, sejam bem-vindos. Reginaldo Barro de Londrina, pastor Walter Alves, meu amigo lá de Fortaleza, casado com a pastora Roberta, casal de amigos. Então, e ela me escreveu falando que os capítulos do livro ficou assim sensacional. Por quê? Foram capítulos curtos, uma linguagem simples, porém muito profunda. Então, assim, Dr. Paulo, lá de Linhares, também aqui conosco. Se você é de outra cidade, coloca o nome da sua cidade aqui, só para eu saber quem está conosco. E assim, ontem, depois que terminou a live, eu fui tão cheio da presença de Deus, eu fui tão abençoado, porque é isso que a palavra de Deus faz. A Dani, eu acho que é lá de Linhares também, seja bem-vindo. Gislaine, Glauber Santos, de Goiânia, grande abraço para você. O Johnny, de Curitiba, Regilene, de Trindade, vou mandar um livro para você e para o Valdemar, viu, Regilene? Passa hoje o seu endereço com o CEP que eu vou mandar para vocês. Dorinha também, vou mandar um livro, manda um endereço com o CEP. Então, Max está aqui conosco, pastor Juliano coordenou a oração aqui de manhã. Nós estamos tendo oração de manhã na Videira Belo Horizonte, das 7 às 8. Eu coordenei na segunda, terça foi o pastor Adriano e hoje foi o pastor Juliano. Amanhã será o pastor Felipe, na sexta-feira, pastor Arthur Vieira. Pastor, como que eu faço para adquirir o livro? Eu estou compartilhando o livro nesse jejum. E está sendo assim muito precioso, muito bom realmente compartilhar com vocês a leitura do livro e também compartilhar essas verdades tão profundas, tão, sabe, hoje mesmo eu estava preparando, lendo aqui, fui tão abençoado, fui tão assim enriquecido. Eu sei que isso é favor de Deus para nós, isso é favor, cada vez que o Senhor libera essas mensagens, cada vez que o Senhor realmente fala conosco através da palavra, nós somos enriquecidos, somos abençoados. Hoje eu quero compartilhar com você o capítulo 3, a fé opera pela apropriação. Nós estamos trilhando um caminho. Você sabe, a sua vida, a minha vida cristã, ela é uma vida de experiências de porta e caminho. Experiências de porta são aquelas abruptas. São experiências que você tem um encontro, em uma conferência, às vezes em uma reunião, às vezes até mesmo uma mesa. Você está compartilhando com um grupo de pessoas e assim, tem gente que carrega tanta revelação, tanta presença. Às vezes está compartilhando de algo que Deus falou com ele, às vezes um livro que ele leu. Você tem uma experiência profunda. Às vezes no seu quarto, em um momento de um retiro, você tem experiências com o Espírito de Deus, coisa forte que acontece. São experiências de porta. Mas a maior parte da sua vida, da sua caminhada cristã, você vai ter experiências de caminho. Sabe qual que é o problema de algumas pessoas? É que eles querem viver somente com experiências de porta. Eles querem só ter experiências grandiosas o tempo todo, mas é preciso entender
que Deus trabalha com você no caminho. Quando eu falo no caminho, eu estou falando no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua empresa, no seu ministério. São processos que Deus, na verdade, permite você passar, são testes que exigem de você respostas. Você sabe? Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Então é andando com Ele. Você sabe, Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos no processo, no caminho ali, andando com eles. Então nós estamos trilhando um caminho essencial para entendermos como que a fé funciona. No primeiro dia, nós falamos que a fé, ela vem pela pregação do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, quando você ouve palavras que falam de Cristo, da sua obra, do seu sacrifício, você ganha fé. Ontem, nós falamos, e eu compartilhei com você, essas lives estão salvas. Ontem nós falamos sobre a importância de você ter revelação, entendimento, que a palavra que é liberada, ela gera vida, transformação, quando existe o quê? Revelação. E hoje eu quero falar com você sobre apropriar. Você precisa aprender a tomar posse daquilo que já é seu, daquilo que você já recebeu em Cristo. Nós chegamos a um ponto crucial. Que ponto é esse? A apropriação. Infelizmente as pessoas não aprenderam a apropriar. Você sabe, não é suficiente apenas ouvir e até mesmo ter conhecimento. Você precisa entender, ter revelação de que você precisa em Deus tomar posse, apropriar daquilo que já é seu. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que vivem uma carência. Meu Deus, não é normal. Tem gente que vive você sabe, uma vida cristã como uma montanha russa. É muito sobe, muito desce. Hoje eu estou bem, estou querendo envolver. Amanhã eu quero entregar, amanhã eu já não quero mais participar. Não é essa a vontade de Deus para nós. Deus quer que você tenha uma fé inabalável. Deus quer que você permaneça de pé diante dos seus desafios. Deus não quer que você vive pensando em desistir. Tem gente que pensa em desistir até do casamento, constantemente tem uma discussão, ele vai lá, arranca a aliança, joga, estou indo embora, e vive de ameaça, meu Deus do céu. Tudo por quê? Porque não entendeu o que ele tem, quem ele é. Então, estou trilhando um caminho da fé. Primeiro, ela vem através da pregação. Segundo, é preciso ter revelação. Terceiro, é preciso apropriar das promessas. Apropriar da sua identidade, apropriar daquilo que já é seu. Você precisa tomar posse das promessas. Sabe por quê? Olha para cá. O que significa apropriar? É quando você consegue colocar em prática, é quando você consegue aplicar a palavra no seu dia a dia. É quando você consegue aplicar sua palavra na sua situação, na sua circunstância. Você se deparou com um problema com o seu filho? Como que você aplica a graça na criação do seu filho? Como que você aplica a graça quando você é decepcionado num relacionamento conjugal? Como você aplica a graça quando você tem problemas no seu discipulado? Quando você tem uma discordância? Ou quando alguém erra com você? É preciso aprender a apropriar. Apropriar também fala de agir sobre uma palavra. Apropriar significa que você precisa agir segundo uma palavra. E que palavra é essa? A palavra que você tem recebido. Tem pessoas que participam do culto, elas recebem a palavra. Alguém está falando que as minhas olheiras estão demais, estão em destaque. É assim mesmo, tempo de jejum é tempo de você dormir pouco. Não tem problema não.
Se alguém conhecer um filtro bom para tirar a olheira, depois você me manda. Mas tem que ser um filtro que eu fique com a cara de homem, não de mulher. Ok? E você que coloca filtro, vigia, viu? Olha para cá, vamos continuar. Então, agora você está olhando para minha olheira. Não, olha para o conteúdo, eu sou apenas uma voz. Apenas uma voz. Olha para cá. Vamos continuar. É preciso aplicar a palavra no seu dia a dia. É preciso corresponder àquilo que Deus tem falado com você e você conseguir, obrigado irmãos, diz que eu estou bonito, obrigado. É preciso você conseguir agir sobre a palavra que você recebeu. Domingo você participa de um culto. Não, pastor, foi bênção demais, recebi demais, foi poder. Mas aí na segunda, na terça-feira, quando você é colocado diante de uma situação, você não conseguiu apropriar. Você não conseguiu aplicar essa palavra. Eu não estou aqui te condenando, eu quero te ajudar. Porque é preciso você caminhar em fé nesses dias. É preciso você romper. É preciso você dar um salto na sua fé. Não dá para nós ficarmos mais patinando nisso, nos mesmos problemas, confessando as mesmas dificuldades, lidando com os mesmos desafios. É tempo de avançar. 1 Coríntios 1,12 diz: ora, nós não temos recebido espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, basicamente, nesse versículo, Paulo está tratando de duas coisas. Primeiro, recebemos o Espírito de Deus. Agora, o segundo é o indicativo de propósito. Para que nós recebemos o Espírito de Deus? A fim de quê? Isso então nos mostra que você recebeu o Espírito para uma missão, para um propósito. Você não estaria vivo se Deus não tivesse algo poderoso para fazer na sua vida e através da sua vida. Então é preciso você ter clareza de que você se tornou habitação de Deus. Você tem uma identidade, você foi feito rei e sacerdote. Aproprie da palavra, tome posse, aproprie daquilo que é seu. Então, o texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 1,12, diz que o Espírito nos foi dado. E esse Espírito agora que vai direcionar você, que vai conduzir você a um caminho de verdade, de revelação, de clareza. Mas esse Espírito que habita dentro de você é o que vai te capacitar para lembrar do que já é seu, para ter conhecimento da palavra e acessar os textos certo para você tomar posse do que já é seu. Olha, qual que é a diferença entre uma pessoa natural e uma espiritual quando ela lê a Bíblia? É que quando você é espiritual, quando você é habitação do Espírito, você lê esse livro para receber vida, para receber revelação, entendimento, clareza. E quando você recebe, você toma posse, você apropria. Mas tem esse livro também, às vezes numa mesa de um advogado, de um jurista, né, de uma outra pessoa. Não estou dizendo que ele não possa ter, estou dizendo que eles também usam a Bíblia ou usam trechos para colocar na sua petição, para fazer uma defesa. Né? Tem gente que usa como um amuleto, você não. Você tem a palavra de Deus e através da palavra, quando você lê, os seus olhos são abertos, você tem entendimento, você tem clareza. Eu esqueci de falar isso no início, mas eu queria hoje tomar a ceia com você, porque eu quero falar do último ponto, não está nem no livro, mas Deus me falou comigo hoje. Então, se você tem na sua casa um copo com suco de uva ou um pão aí, separa, pode ir lá agora pegar e nós vamos tomar a ceia aqui no final. Sabe, o texto então diz que o Espírito foi nos dado gratuitamente, mas ele foi nos dado para um propósito, para você apropriar daquilo que já é seu, daquilo que já é seu. João 16,13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Jesus está falando com os discípulos a respeito do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
porque não falará por si, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Preste atenção. Deus almeja que você desfrute de uma vida abundante. É vontade de Deus que você desfrute de uma vida abundante. Foi Ele mesmo que diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. O que a Bíblia diz ao seu respeito que você precisa apropriar? Por exemplo, que você é nova criatura. Você é nova criação. Você consegue entender que você não tem nada a ver com aquela velha criação? Por exemplo, Francisco, ele só tem o corpo daquele velho homem, mas o meu espírito é novo. A minha alma está sendo transformada. Eu fui feito de novo em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 6 diz que quando nós fomos batizados nas águas do batismo, aquele velho homem foi crucificado com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, porque o batismo nós colocamos a pessoa nessa posição, e nós dizemos o que para ele? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazemos o que? Isso. Mas nós afundamos e depois logo a pessoa sai. E quando isso acontece, é um sinal de que quando uma pessoa morre, gente, você está entendendo isso? Ela fica na posição que está deitada. Mas se ela ressuscitar, ela levanta. Foi isso que aconteceu com você. Quando Cristo morreu lá na cruz, você morreu com Ele. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, porque nele não havia pecado, você foi ressuscitado com Ele. Para novidade de vida. Para viver uma vida do mesmo jeito que você vivia antes? Não. Você foi ressuscitado em Cristo para novidade de vida. Então, você tem uma vida nova. Para de trazer, exemplos. Para de trazer problemas de relacionamento anteriores. Porque eu sou muito nervoso, desde que eu der assim. Para de ficar fazendo essas afirmações, pelo amor de Deus. Crucificado está o velho homem. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas que aconteceram com você, traições, ou talvez foi você que fez, não faz parte de você mais. Os erros que cometeram contra você, ou que você cometeu, não tem poder para continuar operando na sua vida. Por quê? Porque faz parte do passado. Por que temos tanto problema nos casamentos? Porque traz coisas do passado. Por que tem pessoas que vivem ansiosas por medo, preocupação do futuro, porque traz consigo o passado? Por que você não perdoa pelo que você fez? Por que você não perdoa pelas escolhas que você fez? E isso faz parte do passado. Pastor, mas eu já era crente. Cristo, através do seu sangue, já perdoou você para uma novidade de vida. Agora, enquanto você não acredita e não desfruta disso, o diabo continua tendo espaço em você, na sua mente, te acusando, dizendo: olha o que você fez, olha o que você praticou. É preciso ter entendimento de que você é nova criatura, do que você tem em Cristo. Spurgeon, certa vez disse, de um exemplo de uma mulher que trabalhava numa casa, para um casal de gente muito rica, mas gente milionária. E eles não tiveram filhos, esse casal. E como aquela senhora trabalhou a vida toda para eles falaram: olha, mais do que justo nós deixarmos a nossa riqueza e o que nós temos para essa senhora. E deu para ela um testamento. Sabe o que ela fez? Por não ter conhecimento, por não buscar entendimento e revelação, ela literalmente fez disso um quadro e morava numa tapera. Certa vez ele estava em uma visita, olhou e falou assim: como que é o nome completo da senhora? Ela disse: você sabia que a senhora era uma mulher muito rica, muito milionária, dona de casas, fazenda? Não, claro que não. Na verdade, eu conheci só uma pessoa assim, que foi a pessoa a quem eu trabalhei por mais de 30 e tantos anos. Pois é, essa pessoa, antes dela falecer, ela fez um testamento.
Ela estava agora atestando que você, toda a riqueza dela, passou para você. Ela disse, eu não acredito. Você vê, ela vivia numa tapera. Ela vivia passando necessidade porque não apropriou, não tomou posse daquilo que já era dela. Por que a Bíblia, por que a palavra de Deus, ela tem uma separação de Velho e Novo Testamento? Por que a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque o seu irmão mais velho morreu e lá na cruz, como diz 2 Coríntios 8:9, ele se fez pobre para que você pudesse ser rico. Ele deixou o testamento, o Novo Testamento, nova aliança. Quando você tem entendimento, clareza, quando você lê a palavra dizendo, isso aqui já é meu, eu tomo posse, é pela fé. Eu não estou sentindo, mas eu aproprio. O segundo exemplo é do irmão do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 31, quando ele chega do trabalho e ele está vendo um barulho de festa que o pai estava fazendo porque o irmão mais novo havia voltado para casa, ele pergunta, que barulho é esse? É uma festa, ele se recusou a entrar. E aí quando o pai dele foi conversar com ele, o que ele disse? Há tantos anos que eu te sirvo e o Senhor nunca me deste um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Oh, é lamentável. O pai olha para ele, dentro dos olhos dele e diz, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é seu. É muito ruim quando você vê dois filhos perdidos dentro de casa. O mais novo não conhecia o coração e o amor do pai. E o mais velho não conhecia sua identidade de filho. Ele não acessou o que já era dele. O pai dele diz, tudo que está no curral, tudo que você vê é seu. Você nunca pediu, você nunca apropriou. Oh, quão triste será. É lamentável. Assim, será a maior tristeza chegarmos diante de Deus e saber que tem uma reserva de dons, de cura, de milagre, de provisão que nós não acessamos. E ele vai falar, estava tudo aí, já tinha o seu nome. Aí você fala assim, nossa, eu não acredito. Você entra em desespero. Por quê? Porque por causa da timidez, por causa da falta de conhecimento. Me perdoem falar isso. No caso de alguns, pela indisciplina, preguiça de ler sobre o testamento, de conhecer sobre o que é seu, de apropriar, de tomar posse. Ó querido, tempos de jejum é tempo de ter olhos abertos. Tempo de jejum é tempo de apropriarmos das verdades da palavra de Deus. Eu sei que às vezes os problemas que você teve na sua infância, com o seu pai, com a sua mãe, sabe onde você nasceu, onde você estudou, se torna um limitador na sua mente, porque você não teve herança, porque você veio talvez de uma família muito pobre, uma família disfuncional. Aí para você é difícil entender esses conceitos de que você é justiça de Deus em Cristo, que você é rico, é abençoado, que Deus tem planos bons para você, que Deus almeja coisas boas para você. Aí você se coloca diante de uma situação onde você fala, meu Deus, eu não consigo. Aí você ficou cheio de introspecção. Você sabe, nós precisamos conhecer e precisamos entender aquilo que já é nosso. Depois de reconhecer que você é abençoado, de que você tem conhecimento, é importante você distinguir os dois níveis de conhecimento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos mostra isso em 1 Coríntios capítulo 12. Você sabe, ele diz que a mensagem da cruz é loucura para alguns. Olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderes desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria
a sabedoria de Deus. Então presta atenção, tem dois tipos de conhecimento que impede você de acessar riquezas. Um abraço, Beto. Um abraço a todos os irmãos que estão conosco aqui. Um abraço, João Lima. Todos os irmãos que estão passando aqui. Vocês são preciosos. O conhecimento natural e o conhecimento segundo a carne. Paulo diz em 2 Coríntios 5,16: se antes conhecíamos segundo a carne, hoje não conhecemos mais. Então, o que é o conhecimento do Senhor segundo a carne? É quando alguém conhece e fala: nossa, Jesus é lindo. Sabe essas expressões assim? Jesus ele é fantástico, é um homem sábio. Está cheio de menções de Jesus em livros de autoajuda, falando de um homem sábio, mas não refere-se a ele como um salvador, como um Senhor, como aquele que eu relaciono com ele, mas o tem como um homem sábio. Quando você está afogando, você não quer saber de um livro de sabedoria de 10 maneiras de como ser salvo, né, do afogamento ali. Você quer que alguém pegue na sua mão e te tire de lá. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Redentor. O conhecimento que nós temos que ter dele é o conhecimento no Espírito. Por quê? Mateus capítulo 16, Jesus chega para os discípulos, versículo 13, e diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. Mas, replicou ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Ele queria saber sobre os seus discípulos: o que vocês pensam a meu respeito? Pedro então toma a frente, ele diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor diz então, no versículo 17, então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi nem carne nem sangue que tu revelaram. Não foi nem carne e nem sangue, mas meu Pai que estás no céu. Eu, porém, vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus estava dizendo aqui? Que a informação que Pedro teve não veio por vias naturais, mas espirituais. O conhecimento hoje não é através do seu intelecto. O conhecimento hoje é através do seu coração. O conhecimento hoje é através da revelação. E o que é revelação? É ver como Deus vê. É quando os seus olhos são abertos. Somente quando você conhece Cristo por revelação é que você pode acessar de riquezas, de paz, descanso, prosperidade, unção, favor. Somente quando os seus olhos são abertos em Cristo é que você acessa tudo que Jesus conquistou pela graça. Por isso que o título do nosso jejum é o quê? Pela graça mediante a fé. A graça é a herança. A graça é Deus te dando tudo em Cristo. E o que é a fé? É a revelação de que já é meu. É a revelação do que eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou abençoado. Sou favorecido. Tenho a mente de Cristo, por isso sou inteligente. Não sou burro, não sou ignorante. Antigamente eu era nervoso. Eu não sou mais, porque agora Cristo é a minha justiça. Cristo habita em mim. Está entendendo? Que quando você tem revelação, quando os seus olhos são abertos através do Espírito Santo, você acessa essas verdades? Se a Bíblia está dizendo, se na Bíblia está escrito que você é nova criação, então toma posse disso. Aproprie-se disso. Por que encontramos gente que ainda é preso na culpa, na condenação? Porque não teve revelação do perdão. Não teve revelação do perdão completo dos pecados. Justificado, pois, Romanos 5:1, mediante a fé, temos o quê? Paz para com Deus. Paz é resultado da revelação de que você foi perdoado, sobre você não tem culpa e nem condenação.
Quais coisas você precisa entender que já foram dadas para você gratuitamente? Eu poderia falar de 7, mas como eu fiz o propósito de fazer capítulos mais curtos para você ler, entender e até memorizar, vou falar de 2. Se você usufruir dessas 2 coisas, o que é esses balãozinhos aí? Porque eu fiz assim? Oh Deus! Só porque eu fiz 2, os balãozinhos subiram? Assim não tem problema, mas se fizer assim, eu acho que tem algum problema aí. Olha só, presta atenção. 2 coisas. 2 coisas você precisa entender que lhe foram dadas gratuitamente. Primeiro, paz. O inimigo está furioso aqui na minha live hoje. Paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou repetir com você. E a paz de Deus, que excede o quê? O entendimento, guardará o vosso coração e a sua mente em Cristo Jesus. A paz guarda o entendimento e o seu coração e a sua mente em Cristo. Por quê? É na mente que você sofre os maiores ataques. É na mente que você ouve as piores vozes. É na mente que você sofre, sabe, os piores ataques. É na mente. Por isso que ele diz, a paz. Então, por favor, repita após mim: eu tenho paz por intermédio de Jesus Cristo. Diga: esta paz atinge a minha alma, a minha mente e guarda o meu coração. Eu quero declarar paz na sua vida hoje. Eu ministro paz na sua mente. Eu ministro paz no seu coração. Você recebe agora paz onde você está, a paz do Senhor. Você vai ter paz no seu casamento, você vai ter paz com seus filhos. Você está lidando com problema, talvez não é você, o seu marido, talvez é você, homem, na sua empresa, ou talvez é você, o casal, que está lidando com dificuldade, guerra. Você vai ter paz, e essa paz vai guardar você agora. Segunda coisa que já é seu, que você já tem que apropriar: descanso. Descanso. Olha o que diz Hebreus 4:3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que conhecemos? Nós, porém, que somos crentes? Não. Nós, porém, que cremos. É preciso crer. Eu vou fazer questão, peguei a caneta de sublinhar aqui no meu livro. Nós, porém, que cremos. Aqui, ó. Nós, porém, que cremos. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme foi dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estiveram concluídas desde a fundação do mundo. As obras já foram concluídas, o perdão já foi te dado, o perdão já foi liberado, a paz já foi liberada, a cura já foi liberada. Mas não chegou, mas eu tenho hematomas, eu tenho sintomas, eu tenho ainda dor. Ande pela fé, rejeite. Eu não estou dizendo para você ignorar, não. Você tem os sintomas, você tem a dor, diga: Deus, eu tenho a dor, eu estou com sintomas, mas eu declaro: eu já sou curado, eu descanso. Eu descanso na minha cura, eu descanso na salvação do meu marido, na salvação da minha esposa, eu descanso que a salvação do meu filho já foi comprada, eu descanso na minha promoção, eu descanso na minha prosperidade, que ela já foi liberada. Tudo que o diabo faz na sua vida é para roubar a paz e para tirar você do descanso. Você ouviu isso? Tudo que o diabo faz contra você e na sua vida é para roubar a paz. Jesus é chamado de o príncipe da paz. Por isso ele trabalha através do medo, do caos, da guerra, da confusão, da briga. Você já viu que tem gente que quer roubar a sua paz? Você está bem, aí no trânsito vem um enviado
De onde eu não sei, mas é enviado. Mas que é de Deus não é. Coloca, acena o dedo contra você. O cara esbraveja, xinga. O que é isso? O diabo querendo roubar a sua paz. Lembrando que nós não temos inimigos de carne. Aí vem alguém te acusando, pessoa, né, assim, nem te conhece direito, ou por alguma situação fala mal de você. Tudo para quê? Para roubar a sua paz. Permaneça em paz. Permaneça no descanso. Hoje nós vamos tomar ceia juntos. Se você não separou aí o pão e o cálice, você vai tomar depois. Mas por que eu vou tomar ceia com você hoje? A Bíblia diz, em Lucas 24, que os discípulos estavam caminhando no caminho de Emaús. Jesus aproximou-se deles e começou a conversar com eles. Mas eles não reconheceram, eles não perceberam que era Jesus, porque os olhos estavam fechados. Eu não admito que você, nesse tempo de jejum, continue com os olhos fechados. Eu estou indignado com isso. Eu estou indignado com a falta de revelação, com a falta de clareza. Eu estou indignado pelo fato de não poder acessar algumas bênçãos e algumas promessas. E por causa disso, nós vamos falar sobre esse assunto e vamos tomar a ceia hoje. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam caminhando com Jesus e Jesus começou a falar deles da palavra. Começou a falar para eles da palavra, e os olhos continuaram fechados. Mas teve um momento que a Bíblia diz, versículo 30 e 31, e aconteceu, Jesus ia passando e eles insistiram, não, por favor, entra, está sendo bom, essa conversa está boa demais, é como alguns irmãos estão falando, essa live está boa demais, está sendo um renovo, está sendo um compartilhar de vida. Eles pediram, Jesus, por favor, entra na nossa casa aqui, e Jesus entrou. E a Bíblia diz, no versículo 30, e aconteceu, quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhe deu. Então se abriram-lhes os olhos, abriu-lhe os olhos, e eles o reconheceram. Quando o pão é partido, os nossos olhos são abertos. Eu vou tomar essa ceia hoje, você também vai tomar. Se você não preparou, toma mais tarde. Mas você vai tomar a ceia sozinho, não precisa tomar com ninguém não. Você vai tomar a ceia e vai dizer, essa ceia é a minha declaração, é a minha proclamação, que os meus olhos vão ser abertos para eu enxergar Cristo nas Escrituras. Os meus olhos serão abertos, porque eu quero apropriar daquilo que já é meu. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Amanhã, ao meio-dia, eu vou compartilhar com você sobre a fé opera por meio da confissão. Você conhece alguém que precisa ouvir o que foi falado hoje? Essa live vai ficar salva. Envia para ele, envia para mais pessoas, em nome de Jesus.